park. Park after Kirov, finish, and park Ismail Samani. Big park Ismail Samani. Big Park Ismail Samani. You know the mausoleum Samani. Vamos ter uma cidade que a gente tem que descer se quiser né? Eu preciso ler um pouquinho depois daquele lugar. É um parque, né? Nós vamos visitar agora o mausoléu Samonida, que é um mausoléu localizado na parte noroeste de Bukhara. O mausoléu é considerado um dos maiores exemplos icônicos da arquitetura islâmica primitiva e é conhecido como o edifício funerário mais antigo da arquitetura da Ásia Central. Lá dentro tem uma tumba e nós vamos visitá-la. Vamos lá, Sandrine? As senhoras tradicionais. Sandrine já está lá. Esse é o ticket, são 15 mil Ok. cada um. O Mausoléu Samânida é considerado uma das obras mais conceituadas da arquitetura da Ásia Central e foi construído entre 892 e 943 d.C., como lugar de descanso de Ismail Samani, um poderoso e influente emir da dinastia Samanídia, que governou a Ásia Central nos séculos 9 e 10. Além de Ismail Samani, o mausoléu também abriga os restos mortais de seu pai, Ahmed, e seu sobrinho Nasir. O mausoléu é considerado um dos exemplos icônicos da arquitetura islâmica e também um dos monumentos mais antigos da região de Bukhara. Na época da invasão de Gengis Khan, o santuário teria sido soterrado por lama devido às inundações. Assim, quando as hordas mongóis chegaram em Bukhara, o santuário foi poupado de sua destruição. Fantástica arquitetura. Aqui ao lado havia um minarete, porém no início do século passado os russos destruíram o minarete. Então só sobrou o templo, que foi reformado também, né? Ele foi bastante avaliado pelos russos, talvez em algum momento de revolta popular, né? Eles decidiram destruir esse mausoléu. Tá feliz? Tô. Vamos lá? Voltar? Vamos lá. Então vamos lá que nós vai indo, que você vai pro tuk-tuk. Não, parece que é de água. Isso é parque. Ah, parque. Parque. Mas...
passeando no parque. Eu e a Sandrinha. Chegamos no mausoléu Chashma Ayubi, conhecido como Poço de Jó. Jó foi um profeta mencionado no Antigo Testamento e um profeta mensageiro de Alá, de acordo com a religião islâmica. Protagonista do livro de Jó e descendente de Abrão, que passou por esta região há vários séculos atrás. O mausoléu de Chashma Ayubi é um monumento onde supostamente está sepultado o profeta Jó, que no Alcorão é chamado Ayubi. O nome do mausoléu significa Fonte de Jó ou Poço de Jó e está relacionado com uma lenda, segundo a qual o profeta teria visitado o local onde vários séculos depois seria fundada a cidade de Bucara. Ainda segundo a lenda, em um momento de grande seca, Jó, batendo com seu cajado no chão, fez brotar uma nascente, cuja água, ainda hoje, muitos acreditam ter poderes curativos. Gente, esse é o Mar de Aral, lá no Caracal, Paquistão, como era em 1960 e como se encontra em 2017. O volume de água diminuiu consideravelmente. Tudo isso aqui é uma exposição que tem aqui na entrada do Poço de Jó, do mausoléu. O Poço de Jó. Nós estamos no mausoléu de Chashma Ayubi, que no ocidente é conhecido como Jó. E agora a Sandra vai contar um pouquinho da história. Jó é um personagem bíblico, né? A Bíblia mostra que Satanás tentou ele de todas as formas para que a fé dele fosse abalada. Então trouxe a questão financeira dele foi abalada, a família, trouxe doenças, mas em nenhum momento Jó perdeu a sua fé em Deus. Então Deus mandou o anjo Gabriel. E diz a lenda aqui, pelo menos, né, que ele passou por aqui e aí ele quis ajudar essas pessoas. Então na hora que ele colocou o cajado dele no chão, brotou uma fonte de água. E esse poço aqui representa isso. Ninguém sabe ao certo aonde essa fonte está. E diz que essa água ela é curativa. Então as pessoas vêm aqui, é um local de peregrinação, e as pessoas que têm fé, acreditam nisso, vêm aqui e estão em busca disso. Como é dito que a água é curativa, né? E a gente que tem fé, então eu acredito que mal nenhum vai fazer. Vou colocar um pouquinho do Luiz também, porque ele vai. Então, aqui teoricamente está sepultado Ayubi, que para nós católicos é conhecido como Jó.
É impressionante assim não imaginar o período histórico a que se refere esse mausoléu, né? É isso. Descalço, supostamente. A água supostamente está sendo alimentada pelo poço. É o símbolo do Islã, a lua crescente. A lua. Sorry. And backwards. And I think over. Two more. Oh, excuse me. No worries. Você lembra agora onde que era? Acho que descendo aqui, ó. Descendo aí. Lá na frente. É, lá naquela parte lá, ó. Agora a Sandrine vai comprar aí mais um par de sandálias. Ela não se contentou com uma, ela quer uma segunda, não é? Porque ela gostou. Consegue lembrar da loja? Sou. Ah, é por aqui, Sandra. A ver se... Uzbek Baba Nardi bozduruyor. Nardi. Nardi. Nardi Baba. Uzbek Baba. Salam alaikum. Nardi. Salam. Zindan. Zindan. Center jail. Uzbek House, Zindan. Ne bileyim, Türkçe bilmiyorum. It's open. Esta é a prisão de Zindan. Eu iria falar sobre essa prisão depois, né? Mas vou falar agora. Aqui, 2 oficiais britânicos, nos anos 1800, ficaram aprisionados aqui, tá? E depois dessa prisão, eles foram executados em praça pública. Posteriormente, nós vamos ver essa praça pública, né? Mas essa é a prisão de Zindan. E aqui tem o famoso Poço das Pragas, né? Um poço de praticamente 5 a 6 metros de profundidade, onde eles mantinham os prisioneiros. E esses 2 oficiais britânicos têm uma particularidade, o porquê que eles foram aprisionados aqui. Lá dentro eu conto. Olhem que história interessante. Em 1838, o coronel Charles Stoddard, um emissário britânico a serviço da Companhia Britânica das Índias Orientais, chegou em Bukhara no intuito de persuadir o emir Nasrullah Khan a barrar o avanço do Império Russo na Ásia Central. A Rússia estava de olho nos kanatos de Khiva, Bukhara e Kokand
que eram cidades importantes ao longo da antiga Rota da Seda, bem como a Rússia também ameaçava o controle da Grã-Bretanha sobre sua joia da coroa, a Índia Britânica. Infelizmente, o coronel Stoddard cometeu erros diplomáticos que ofenderam Nasrullah Khan desde o momento em que chegou em Bukhara. À época, era costume que os dignatários visitantes desmontassem seus cavalos e se curvassem diante do emir. Mas, em vez disso, Stoddard seguiu o protocolo militar britânico que exigia que ele permanecesse sentado em seu cavalo e saudasse o Khan de sua cela. Sendo um representante extremamente autoconfiante da Grã-Bretanha Imperial, o coronel Stoddard continuou a cometer gafe após gafe durante suas audiências com o emir, até que finalmente Nasrullah Khan não pôde mais suportar as afrontas à sua dignidade e mandou Stoddard ser aprisionado no Poço das Pragas, uma masmorra infestada de vermes aqui na prisão de Zindan. 2 anos mais tarde, a história se repetiria com outro oficial britânico, Arthur Connolly, que infelizmente teve o mesmo destino do coronel Stoddard. Juntos, passaram 4 anos aqui em Zindan, até serem executados em praça pública. Poucos conhecem esse episódio histórico chamado de O Grande Jogo, que na realidade era a disputa pelo controle da Ásia Central entre os impérios russo e britânico. Uma história mais que interessante que pode ser conferida no livro O Grande Jogo, a luta pelo Império na Ásia Central, do autor Peter Hopkirk. Vamos para o Poço dos Vermes. Esse é o Poço dos Vermes. Dá para ver um prisioneiro, praticamente lá, né? Uma representação do prisioneiro. Nesse poço, eles ficaram sujeitos a vermes de todos os tipos, baratas, ratos, escorpiões, faziam as próprias necessidades e eram alimentados daqui, né? Posteriormente a isso, como eu já falei, eles foram levados para a praça pública e executados, né? Esse foi um período de história vergonhoso para os britânicos que nunca tentaram resgatar adequadamente os seus emissários e militares. Aqui era o local onde os presos adoentados eram trazidos. Dr. Cela, cela do doutor. Essa é a cela onde eles praticamente cuidavam dos prisioneiros doentes, né? Agora vamos para a Arca de Bukhara, ou seja, a fortaleza. Minha cinematógrafa e paciente Sandrinha. Gostou? É uma história interessante. Interessante.
pra mim, e 2 vezes uma atrás do outro. Trópica e paciente. Você é médico, por um acaso? Como é que é essa? Cinematrópica. Ai, meu Deus do céu. Paciente, você não é médico? Estão saindo aqui Paciente. do labirinto da prisão de Zindon. Eu sei que você vai colocar a voz por cima. Música. Agora vem filmando de costas a entrada. Olha isso. Nosso guia tá lá nos esperando. Cobrar muito, nem se escute, tá? Porque Tá. eu tava contando que você ia pagar no vídeo. Negocia, né? Agora nós vamos para a Arca, a Fortaleza de Bucara. Yes, Ark. Sandrine no Arco de Bucara. A Fortaleza de Bucara. Ontem elas teve que esperar por nós, né? Aham. Nós decidimos postergar a visita. Vamos agora. Fortaleza de Bucara. Olha isso. Ah, eu sempre acho que eu tô errado. Eu sempre acho que é daquele lado. Será que eu fiz certo até agora? Você fez. Espero que sim. E agora, qual é a sua expectativa para entrar nessa fortaleza? Bom, eu não pesquisei muito, acho que foi mais você. Deve ser muito diferente do que nós vimos lá em Chancala. Como eu falei, é uma cidade, né? Moram 2.000 habitantes ali, né? Tem seus comércios, suas casas, suas vidas. Ou seja, é uma cidade murada, né? Hoje é nosso último dia aqui em Bucara. Deixamos para ver a Arca hoje. Ontem nós íamos fazer, mas queríamos dedicar um pouco mais de tempo. Então, ficou melhor? Eu acho que aqui é mais, são mais museus e o que restou, que na verdade o que restou e o que eles reconstruíram, né? É o antigo Palácio dos Cães de Bucara, né? Tem muito comércio, mas nós não podemos reclamar, porque afinal de contas aqui era um caminho para a rota de seda, da seda. E
O Exatamente. que havia naquela época? Comércio. Então é natural que aqui eles ainda cultivem e é o ganha-pão deles também. Exatamente. Mesquita Jome. Friday. Ah, Jome e Juma é a mesma coisa, né? Idiomas diferentes. Esse Aham. Friday Friday Mosque. Mosque. Ok. Olha esses pilares, gente. Fantástico. Esses pilares não são só ornamentais, eles têm uma função. Sim, Esses né? pilares eles eram colocados dessa maneira, nesse pátio, porque conforme vem o vento, ele bate nesses pilares e ele faz então o retorno desse vento. Então fica climatizado, fica bem mais fresquinho ali dentro. Interessante. Uhum. Vamos lá explorar esse beco? Meu Deus, que calor! Que calor! Engraçado é que ontem nós pegamos uma tempestade de areia, bem fraca naturalmente, né? Mas já deu para sentir a pele cheia de areia. Depois algumas gotas de chuva, né? E eu tinha acabado de falar que aqui deve chover raramente, né? E instantes depois veio algumas gotas de chuva. Uma poeira danada. De uma hora para outra, assim, de repente. Mas obviamente eu estava falando alguma coisa baseada naquilo que eu penso, que eu acho, né? E para você ter uma imagem maior, você tem que conviver um pouco mais. Aqui é a parte que ainda está sendo escavada. A atração daqui são as ruínas e os museus. Existiam construções aqui, ó. Tá? Parque arqueológico. Vamos fazer o caminho inverso dos demais turistas? Sim. Aqui era uma cidade completa, né? Mas por várias razões, invasões, o passar do tempo, que tudo construído com palha e lama, né? Com o tempo isso foi se deteriorando. Então essa área ainda não foi recuperada. Olha, gente, nosso hotel é ao lado daquele minarete, aquelas duas cúpulas verdes que são uma madraça. Errei. Não, correto, é uma madraça e na frente tem uma mesquita. Esse local, na verdade, vai ser mantido agora como um local de visitação, né? Virou um sítio arqueológico, né? O que eles tinham que fazer aqui, eles já fizeram. E agora está para o público ver. Aham. As ruínas, a história que eles podem contar desse lugar. Essa é Sandrine, no Uzbequistão. Sim. Olha, com a tecnologia que existe hoje, os homens conseguem recuperar uma estrutura como essa. Mas isso custa muito caro. Mas é possível no futuro a gente ver essas ruínas aqui na sua forma original. Vamos ver o que é aqui. É um mausoléu do século 17 ao século 20, né? Bem deteriorado mesmo, mas dá pra ver como era. Então ali o nosso hotel entre o minarete e essa cúpula aqui, que na verdade é uma mesquita. Vamos lá? Faz um vento gostoso, porque é mais alto. Realmente.
E aqui viveu Nasrullah, o terrível, um dos cães mais cruéis a governar essa cidade. E aqui como era essa mesquita. Tem uma representação aqui no vidro. E como ela está atualmente. Um amiguinho lá em cima. O paraíso dos pássaros e dos pombos aqui. E aqui eram os locais de defesa em caso de ataque dos inimigos, que foram muitos, viu? Em 1920, aqui na Fortaleza Ark, aconteceu um conflito militar travado entre o Exército Vermelho Russo e os jovens bucarãs contra o Emirado de Bucara. Essa guerra durou 2 meses e as forças comunistas bombardearam a fortaleza, destruindo-a quase por completo. O Emir de Bucara, no entanto, já havia fugido para a parte oriental do estado com um grupo de 1000 soldados. Em 1924, com a extinção dos Emirados, que também eram chamados de Khanatos, a região tornou-se uma das repúblicas da União Soviética, a República Socialista Soviética Uzbek. O Emir Said Mir Muhammad Ali Khan foi o último emir da dinastia Uzbek Mangite e reinou de 1911 a 1920, ano em que foi deposto e o emirado extinto. Esse é o motivo de toda essa destruição que a gente vê aqui na Fortaleza Ark. Olha isso, gente. A parte recuperada e a parte ainda por recuperar das muralhas. Eu vou tirar uma foto. Lá pra trás, então, passagem foi. Acho que nós não passamos lá. Não, porque aqui é o fundo, tá vendo? É. Quando a gente vai tudo pra lá. Não, quando a gente vai... Ah, é verdade, a gente vai tudo pra lá. É aquele bazar que nós fomos e não entramos, das cúpulas, E né? aí de lá dá pra ver as 2 cúpulas que eu tava achando que eram um outro, que as cúpulas pertenciam a ele. Não, pertenciam na verdade a essa madraça. Aham. Olha, gente, o nosso hotel é bem aqui do lado direito, ó. Tem ao lado dessa o cúpula minarete, dessa mesquita. Minarete como referência, Aham. um pouco mais à direita. A madraça do lado esquerdo, minarete ao centro. Minarete. E a mesquita aqui à direita. Aqui nas 2 é igual centralmente. Né? Nossa, que crianças. Sala da coroação.
Oğlumcan düşenmez grubu öyle. Não, eu não vou pegar aquela fila ali não. Deixa as crianças se divertirem lá. Eu vou, sou criança também. As mulheres não tinham vez aqui. Eu sou criança. Tem que pagar ali pra tirar foto, viu? Tem um cara lá cobrando. Ah, sério? É, ó, o guarda lá, ó. Guarda não, né? Olha os pilares, centenários. Ah, aqui que ele entrou. Aqui é o local onde o Charles Stoddard cometeu um dos seus enganos. Ele entrou com seu cavalo aqui, um local que só era permitido ao cã. E isso foi considerado uma ofensa. Vamos. Tem, mas tem aqui, ó. Aqui, ó. Oi, linda. Continuar? Vamos. Já visitamos a arca, a fortaleza de Bucara. Ela, em termos de altura de muralhas, ela é mais alta, né, Sandrine, que a muralha de Khiva, mas o complexo de Khiva é muito maior. Mas ambos são construções muito importantes aqui nessas cidades da Rota da Seda que nós viemos visitar. Findamos a nossa aventura. Obviamente nós temos ainda uma tarde toda. Amanhã no resto do dia. Então a gente vai explorar coisas que nós não podemos encontrar por perto. Descansar. Puxando a arca aqui. Olha, ele veio de limão.
Bye bye, Arca. Terminamos o dia. Terminamos o dia não, né? Terminamos a visita. Exato. Terminamos a visita na Arca, ou seja, a Fortaleza de Bucara. Huge. Magnífica. As muralhas são imponentes, né? Dentro São. a gente obviamente esperava um pouco mais. Mas a gente entende Sim. porque está em ruína, né? Mas só as muralhas já vale muita Aham. coisa. Lembrando que elas foram reconstruídas, elas não são reconstruídas. originais. Só tem uma parte que é original e está bem deteriorada. Exatamente. Fantástico! Vamos lá. Ah, meu Deus. Eu preciso de um ar-condicionado. O ar-condicionado, pelo menos o ar-condicionado do quarto é muito bom. Daqui a pouco estaremos lá. São 5 minutos daqui até em casa. 5 minutos. Depende da nossa disposição, né? Tá disposta ainda? Sim, não. Tá sempre disposta. Tá na hora Você do tem um almoço. ânimo melhor que o meu. Almoçar um pouquinho. Uma descansada. E aí retornar. Mas aí só pra ficar sentadinho em algum lugar, Aí à noite nós contemplando essa beleza. vamos naquele centro movimentado lá de novo, né? No Onde Liab. nós fomos ontem. Muito 10, muito legal. Bom, então ali, olha, aquela ponta ali, ela tá no original, que é pra gente ter uma ideia de como estava e como eles fizeram então a reconstrução. Dentro a gente tem o sítio arqueológico, é bem interessante, vale a pena a visita. Vamos voltar pro hotel, né, Sandrinha? Sim, descansar um pouco, porque hoje o sol também deve estar na casa dos 42 graus. Tá bem quente, a gente consegue observar, porque os moradores ó, sempre andam com guarda-chuva, Guarda-chuva, né? A maioria é. das senhoras fica com guarda-chuva. E hoje eu roubei o chapéu da boné da Sandrine. Você conseguiu perder o seu? Consegui perder o meu. Eu ainda vou comprar um outro chapéuzinho, eu adoro fazer compras, adoro fazer compras. Adoro, né? O Luiz e eu tá sempre discutindo por alguma coisa. Eu às vezes perco um pouquinho paciência com as fotos, ele perde um pouquinho a paciência com as compras, mas no fim a gente se entende. No fim cada um tem paciência com o outro do seu jeito. Mulher é danada, É. ela foi comprar um sapato onde pra achar a loja, mas achamos no final. É, mas assim, eu queria aquilo. Se eu não achar aquilo que eu quero, até Aham. comprei o outro que eu quis depois. Então assim, aí ele fala, ah, compra outro igual, outro igual. É tudo a mesma coisa. E pra mim não é tudo a mesma coisa. 30 segundos. Nós indo agora pro hotel. Um pouco destruídos, cansados, com calor, com a boca seca. Faz parte. Se vier pra cá desse calor e ficar um pouquinho distante, é porque você é super homem ou Exatamente.
Estamos a caminho de casa. Agora nessa retinha final, o Luiz estava com mais disposição do que eu. Ontem era o contrário. Deve ter sido o boné. Ele conseguiu perder o dele em algum lugar, que acontece o tempo todo com várias pessoas. E aí ele tá utilizando o que ele trouxe pra mim. Mas tá de boa. Tá, continua. Hoje é o nosso último dia completo aqui em Bucara. Amanhã já vamos embora para Samarcand. E a nossa última... Aqui no posto de Vermes, 2 oficiais britânicos ficaram aprisionados. Um por 4 anos e o segundo por 2 anos. O nome deles são Charles Stoddard. Começa de novo, eu não vou falar o nome. A hora que você falar aqui no posto de Vermes, eu posso só fazer assim tá. e volto para você? Você espera? Não.